Olá, eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História é Essa? Aqui a gente vai conversar sobre de que modo as ferramentas dramatúrgicas vão te auxiliar a finalmente escrever aquela história ficcional que você sempre teve vontade e nunca soube como, e também a modificar e a melhorar a história da sua própria vida. Hoje a gente vai falar sobre a escrita ficcional política. O que isso quer dizer? Esse é um assunto muito importante nesses tempos conturbados, onde a política entrou aí. E aí eu te pergunto, como você acha que a política entra ou não entra no universo ficcional, na questão da escrita literária? Eu tenho também outra pergunta para fazer para você. Há algo que não seja político naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente escreve? Essas são boas questões para você pensar quando você for escrever essa história aí ficcional que está dentro da sua cabeça, que você tanto quer tirar dela. Tem uma coisa que a gente não pode fugir, que é a nossa própria visão de mundo, né? Os personagens podem ter visões de mundo diversas da nossa, e isso inclusive é um grande exercício de escrita, né? De ser um autor literário, é você conseguir fazer com que personagens pensem diferentes de você. Isso a gente vai conseguindo ao longo do tempo, é um grande exercício, bem difícil às vezes da gente conseguir, mas é muito bacana pra gente chegar numa palavra que pode parecer difícil, que chama alteridade, que é a gente conseguir entender um pouco, sabe, a dor do outro, como é que é ser ele, como é que tá dentro da cabeça daquela outra pessoa. A política tem muito a ver com isso. Mas quando a gente pensa em política, normalmente a gente pensa em política, né, com P maiúsculo, no sentido de que política seria a gente debater qual partido que eu gosto, qual candidato que eu vou votar, se ele roubou, se o seu é mais corrupto que o meu, e aí a gente entra sempre nessa discussão, ao mesmo tempo assim, super política, ao mesmo tempo um tanto quanto rasa, porque a política vai permear quase todas as relações do nosso dia a dia. Para a gente poder entender um pouco melhor essa questão, eu trouxe aqui alguns exemplos de peças que tratam dessa maneira, dessa questão de maneira bastante profunda, mas ao mesmo tempo sem ser, duas delas não são explícitas. Uma dessas peças é desse autor bastante conhecido, o Ibsen, e é A Casa de Bonecas. Essa peça, ela foi um grande marco na história da questão da emancipação da mulher. Aí você vai me dizer, nossa, então uma pessoa vai lá e fica falando questões sobre feminismo, e aí ela fica discutindo essas questões, como tem, sei lá, várias pessoas que fazem isso hoje em dia e causam, né, tanta celeuma e tal, ou algo parecido, sei lá, com a Simone de Beauvoir, né, que é um ícone da questão do feminismo no mundo. Não. Essa peça foi escrita em 1879, ou seja, né, essa questão explícita do feminismo viria há muito tempo depois. Então por que ela é conhecida como um marco nessa questão da emancipação da mulher? Porque ela vai contar a história dessa personagem que ficou assim paradigmática, pra gente usar uma palavra bonita, ou seja, virou assim algo, uma personagem que ficou no imaginário, que é a Nora Helmer. A Nora, ela é a personagem principal desse livro, e ela é uma mulher como tantas outras, de uma classe social abastada, casada com o seu marido, que tem as suas filhas e passa lá o seu cotidiano e tal. E aí, ao longo da trama, os conflitos vão se adensando, né? Essa mulher vai vendo um pouco que ela não tem um espaço específico dentro daquela estrutura social, e ela vai trazendo conflitos, mas assim, são sempre, a peça se passa dentro do ambiente doméstico, não tem nenhuma bandeira levantada, ninguém fala explicitamente na questão da mulher, simplesmente ela vai se sentindo sufocada com aquela estrutura na qual ela vive. E eu vou dar um spoiler necessário para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Essa peça também não é exatamente nova, mas não vai estragar a maravilha que é essa peça. Ao final da peça, a Nora simplesmente vai embora. Ela abre a porta e sai e deixa para trás toda aquela estrutura, para usar outra palavra da moda, né, que é patriarcal, e vai embora, abandona tudo. Isso, para uma peça, para uma história que se passa no fim do século XIX, ele é um autor norueguês, de qualquer modo, era uma estrutura, era algo que não se pensava. Então ela passa a ser um marco na questão da libertação, da emancipação feminina, mesmo que ela não fale disso de maneira explícita. Não há nenhum momento em que a bandeira do feminismo é levantada lá dentro, ou mesmo a questão é posta. Tudo se passa dentro da estrutura
familiar, da estrutura doméstica. E para terminar, um livro, uma peça muito importante brasileira que chama Mutirão e Novo Sol, que foi escrita pelo Nelson Xavier, teve a colaboração do Augusto Boal, foi a primeira peça que trata da questão agrária no Brasil. Ela é baseada num fato real de uma primeira revolução campesina do Brasil, e essa peça vai no âmago de uma questão política, estritamente política. Mesmo assim, vocês vão ver que ela vai desenvolver, a gente tem aqui muitos personagens, né? Representantes do governo, juiz, Porfírio, Roque, Baiano, aí você vê lavradores, né? Vários lavradores, então você vê que tem os próprios personagens, eles já são colocados também, nem tem nome, são representantes do governo, juiz, ou seja, aqui está a função social, a função política desses personagens. É uma peça que vai tratar de uma questão eminentemente política. Mesmo assim, ela vai trazer personagens, vai trazer questões pessoais, conflitos internos que vão se esbater, a palavra outra, né? Que vão se chocar com questões externas e políticas eminentemente. O que eu queria mostrar com esses exemplos e conversar um pouco com vocês nesse vídeo é que a política ela pode se dar e ela se dá em todos os âmbitos da nossa vida e em todos os âmbitos sociais. Você pode querer escrever explicitamente sobre política ou não, mas é bacana que você tenha em mente que você, por mais que você fale, eu não gosto de política, nem votei, eu não gosto de discutir isso, tem algo dentro de você que é uma visão de mundo. Essa visão de mundo carrega uma visão política. Bom, por hoje é isso. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, escreva aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas que também querem escrever e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!